Lá em 2011, quando eu comecei a fazer parte da comunidade de Magic, eu nunca imaginei que esse jogo seria um jogo que ia me agradar tanto no quesito afrofuturismo. Lá naquele primeiro contato, a minha opinião foi que sim, esse jogo diante de mim era realmente bem caprichado, sem dúvida nenhuma, mas que também era um jogo que não ofereceria nada de diferente do que outros jogos e obras já ofereciam em termos de ficção fantástica. Mas eu logo percebi que aquela minha primeira opinião em relação a esse jogo estava equivocada, porque foi só eu ir um pouco além, né, daquela vitrine que mostrava aqueles personagens europeizados para ver que era um jogo que oferecia tudo que eu há muito tempo buscava em um produto de entretenimento. Uma verdadeira explosão de inspirações culturais diferentes, onde cada canto do mundo real é amplamente reimaginado, de maneiras que eu nunca havia visto antes. Eu então logo comecei a explorar esses aspectos e explorar especialmente a maneira que o jogo reinventava e homenageava as culturas afro e demais culturas, né, pouco celebradas pela grande mídia. Essa caminhada que começou há lá uma década atrás foi o que me trouxe até aqui hoje, né? Foi o que me fez criar esse canal, onde eu posso compartilhar com vocês criações relacionadas a Magic e também a outras obras de fantasia. Eu acho que vocês já podem ter visto aí algumas. E também a fazer tudo que eu faço lá nas outras plataformas, redes sociais vizinhas, né? E além disso, foi o que me fez fazer algumas parcerias, né? A última que aconteceu foi com um grupo incrível da CEDH Brasil e a gente, para homenagear e celebrar, né, o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, a gente gravou um episódio de podcast onde a gente tratou do tema as afroculturas, né, no Magic. Foi uma honra para mim participar. E já que a gente fez isso lá no podcast, eu pensei em fazer algo aqui pro canal também. Apesar de atrasado, né? Só que, bom, novembro não acabou e a gente usa o mês de novembro inteiro, né, para celebrar a consciência negra. Então, acho que eu postando dentro de novembro tá valendo. Então, o que eu quero fazer nesse vídeo hoje é separar algumas partes do podcast, né? Algumas frases que a gente conversou, né? Alguns conceitos que a gente abordou, para aprofundar um pouquinho mais, né? E fazer alguns comentários, né? Em relação à conversa que a gente teve. Mas eu recomendo demais vocês a ouvirem o podcast na íntegra, porque aqui eu vou, assim, só tocar em alguns pontos, né? Mas a conversa na íntegra tá somente lá no episódio. Então vou deixar os links aqui embaixo para vocês darem uma conferida. E lá junto com o link, né, do episódio que a gente gravou, também vai estar links para as redes, né, da galera do CDH Brasil. Eu recomendo que vocês sigam, a galera é muito show de bola mesmo, fazendo conteúdo aí de qualidade para a comunidade de Magic do Brasil. E aproveitando, eu também falo a vocês para seguir o meu canal, caso você seja novo, nova aí, né? Chegou aqui agora, curtir o vídeo e compartilhar aí com seus amigos e amigas que vocês acreditam que vão gostar do meu conteúdo, né? Como eu digo, todo pequeno apoio é um grande apoio. Então, muito obrigado. Vamos lá. Opa, galerinha. Jeff Salve, galera. e o nosso convidado mais que especial, Ed Esdras. Salve, salve, pessoal. Fala, Ed, fala um pouco de você, do seu trabalho. Quem é esse? Logo aí na introdução, na minha autoapresentação, já dava pra perceber o quanto que eu tava acanhado, né? E eu sabia que eu tava acanhado no momento que eu tava gravando com esses mestres, né? Só que eu só fui ver o tamanho do acanhamento na hora que o episódio saiu. Mas depois o papo começa a fluir e o acanhamento vai embora e eu paro de travar. Vocês vão ver, né, vocês que vão escutar o podcast na íntegra, que eu falo alguns termos, né, que talvez vocês me perguntem o que eles significam, né, afrocentrismo, afrofuturismo. Então vou aproveitar já para deixar esses termos aqui explícitos, né? Vou aproveitar que eu já respondi sobre esses termos numa entrevista que eu fiz para a revista As Artes e vou trazer a resposta que eu dei para eles aqui para vocês. E caso vocês queiram ler, né, a entrevista que eu dei para eles,
que é uma entrevista falando sobre Magic e o meu projeto com Magic, eu vou deixar o link aí embaixo também, junto com todos os outros links que eu estou prometendo. Eu entendo afrofuturismo como uma corrente artística que cria frutos em todas as partes do mundo e formas de arte e entretenimento. Ela diz respeito ao ato de uma pessoa criar algo que celebra a estética afrocentrada e ou denuncia o racismo, muitas das vezes fazendo uso de elementos ficcionais para explorar mundos possíveis e criticar ideias racistas. Mas eu acho engraçado porque minha entrada no Magic foi por acaso, sabe? Assim, eu comecei em 2011, me fui apresentado a um lugar que não tinha nada a ver comigo. Primeiro que era distante da minha casa, não tinham pessoas iguais a mim, mas a diversão foi o que me fez seguir, sabe? E até hoje estou aqui e acho que vai demorar muito tempo, essa minha parceria com o Magic. E aí, minha relação com a criação de conteúdo, ela começou por prazer próprio, porque nunca na minha vida eu me imaginei indo para a internet, ser influenciador nem nada, né? Isso é até uma coisa que me pega nos dias de hoje, porque eu me sinto despreparado para muita coisa desse meio, né, de criação de conteúdo. Mas o prazer, né, de estar mexendo com algo que eu amo é o que me fez continuar, né? E é isso. Nunca foi uma realidade para mim, assim, jamais, nunca quis, na verdade. Mas por eu amar tanto, é que eu estou e vou continuar, sabe? Eu acho que não é nenhuma questão de ter visto alguém parecido comigo e ter ficado com vontade de fazer igual. Não, foi uma coisa assim, por acaso, sabe? Foi um carinho por acaso que me trouxe até aqui, realmente. Se você me acompanha já há algum tempo, ou então até mesmo na vida real, você já deve ter ouvido essa história que eu sempre conto quando eu começo a tagarelar. Mas ela realmente sempre vem nas conversas porque, nossa, quando eu paro para pensar é muito real. Eu nunca parei para desejar ir para a internet, para postar conteúdo, sabe? Eu sempre vi que eu não tinha talento para isso, entende? Por isso eu sempre me dediquei mais em atividades assim analógicas, né, da vida real. Por isso até que Magic sempre combinou comigo antes do Arena, né? Jogar ali, vendo a pessoa com quem você está jogando, sempre foi mais adequado para mim do que jogar jogos online, né? Apesar de eu amar também. Só que, enfim, antes da pandemia eu me dedicava mais a atividades assim, né? A minha graduação e tudo mais. Quando eu me formei, o meu próximo objetivo foi um mestrado, né, em literatura, com temas assim, até parecido um pouco com as coisas que eu abordo aqui no canal, né? Mídia, ficção científica, né? Mas a pandemia aconteceu e eu tive que deixar meus planos de lado e, enfim, me mudei de cidade, me mudei de casa algumas vezes. Uma história que eu conto com detalhes nos meus outros vídeos. Vocês podem ver tudo aí nos vídeos primeiros do canal. E eu acho que eu acabei criando o canal porque, como aconteceu de eu não fazer meu mestrado, eu procurei algum lugar onde eu pudesse, né, expulsar, né, toda essa minha vontade de criar, de conversar, de discutir. Então, por isso, o meu conteúdo sobre médica às vezes parece até um pouco abstrato demais, ou então sério demais, porque é meio que minha vontade, né, de produzir para o mestrado vindo para o canal. Mas mesmo assim, eu não me arrependo, acabou sendo uma coisa maravilhosa que eu sempre falo para vocês aqui no canal e eu acabo me guiando, né? Dessa forma, assim, eu faço o conteúdo que eu gostaria de ver. Então, o despreparo é muito grande, pessoal. Eu ainda vou errar muito até acertar, até conseguir, né, formatar o meu conteúdo de forma show de bola. Mas até lá eu tô me guiando, eu tô fazendo aquilo que eu gostaria de ver, né? E já que geralmente eu não encontro esse conteúdo que eu gostaria de ver em outros canais, então eu tô meio que unindo o útil ao agradável, né? E criando esse conteúdo eu mesmo. Alguns poderiam dizer que é só questão de fazer dinheiro com minorias. Pode ser, talvez, não sei. Mas o que, que vocês acham isso? Vocês acham que a Wizards está mudando essa postura dela? Ela está tomando a frente com as minorias, ou fazendo produtos específicos ou não? O que, que vocês acham? Eu, eu acho interessante, por exemplo, eu acho interessante essa palavra representação relacionada ao Magic. Porque, por exemplo, né, ali em 1994, a gente teve, por exemplo, o Arabian Nights, né?
uma edição focada ali nos povos mediterrâneos, né? Assim, algo que a gente não é... O que é comum da gente ter é o centro no europeu, né? O centro no norte-americano. Mas Magic estava iniciando e já colocou ali de primeira Arabian Nights, sabe? E como eu contei também, pouco tempo depois veio Mirage, né? 3 edições só focando num continente parecido com a África, né? Do Magic. Eu acho muito engraçado essa palavra representação no Magic. Seria representação, mesmo o Magic, assim, desde o início já tendo colocado assim na sua base, né, esse interesse, né, pelo que não é eurocentralizado, sabe? Eu costumo considerar que o Magic consegue lidar bem com essas questões, né? Enquanto eu vejo outras obras suando muito para explicar o porquê que 99% dos personagens, né, ali do enredo, são brancos e o resto é de outras etnias, né? Não, eu vejo o Magic fazendo um bom trabalho, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Com enredos que fica assim quase igual, né? A quantidade de personagens de uma etnia, né? Asiática, né? Personagens pretos, personagens brancos, fica uma relação bem igual, né? E também na questão de orientação sexual, né? O que eu vejo, na verdade, é uma recepção um pouco agressiva da própria comunidade do Magic, né? No lançamento das novas edições, né? Sempre que tem assim uma presença grande de personagens femininas, o que geralmente tem, nos comentários eu geralmente vejo algumas coisas até hilárias, né? Pessoas dizendo: "Ah, isso daí é uma agenda feminista, né? Olha só, mais um enredo onde um homem é derrotado por uma mulher." E eu fico só observando, sabe? É, Agora não dá para ver, né? O YouTube tirou a opção de ver os dislikes, né? Mas nos trailers de Magic eu achava curioso que geralmente os trailers que tinham a Vivian, a Kaia como protagonista são os trailers mais criticados, né? São os trailers assim mais massacrados e ridicularizados. Então, são esse tipo de reflexões que eu costumo fazer, né? Como eu falo para vocês, eu uno muito o meu campo de estudo com o Magic. Eu fico super animado que vocês usem aí os comentários para me passar a opinião de vocês, né, sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Ou então que vocês me digam se vocês também têm alguma obra de estimação ou jogo, né, que vocês consideram assim, nossa, essa obra é muito criativa, muito caprichosa, ela consegue fazer coisas que outras obras não conseguem, sabe? Eu ia gostar muito que vocês me dissessem. É, quem cutuca tantos assuntos diferentes assim acaba ficando conhecido como um militante, né? Não é o meu objetivo, mas quando você aborda a cultura, você acaba tocando em alguns tabus e isso acaba acontecendo, mas tudo bem. E para mim, Magic é isso, né? Uma oportunidade de você conhecer e visitar outras culturas sem sair de casa, né? Apenas abrindo um dos livros ou então vendo, né, as coleções, vendo as cartas. E falando nisso, aí na fala do podcast eu cometi um errozinho, né? Eu associei Arabian Nights com os povos mediterrâneos. Não, não era isso que eu quis dizer. Eu quis dizer povos do Oriente Médio, né? Que é justamente o que Arabian Nights é. Então, foi um errozinho que eu me embananei aí nas palavras, mas, assim, Arabian Nights significa muito para mim, tanto que eu até fiz um vídeo aí e postei no canal sobre Arabian Nights. Eu associei Arabian Nights e o homem que calculava. Ficou muito legal, é um vídeo bem poético e eu recomendo a vocês que dêem uma passadinha lá e curta, né, o trabalho que eu fiz. Eu quero muito fazer tributos assim a todos os planos do Magic, né? Então eu comecei do início, né, Arabian Nights, uma das primeiras edições, e eu pretendo vir até os dias de hoje. Vai demorar muito, mas com a ajuda de vocês eu acho que vai dar tudo certo. Pois eu acho que tem aumentado, inclusive, por exemplo, você teve coleção tipo Conspiracy. Então, os elfos, eles são representações de pessoas negras, sabe? Tudo bem um elfo, tem orelha pontuda, mas eles são pessoas negras. Então, eles têm trazido cada vez mais essa representação junto à fantasia do Magic, eu acho, sabe? Embora já existisse lá desde os primórdios. Mas eles estão tentando fazer isso de uma maneira cada vez mais natural. Pelo menos é a percepção
que eu tenho tido, né? Eu posso estar errado. E aproveitando, Esdras, É por razões como essa que eu chego a comentar no podcast que eu uso, né, o Magic como parâmetro quando eu vou analisar outras obras. Porque no Magic é muito simples de fazer algo assim, né? Elfos com etnias africanas, algo que em outras obras você nunca veria. Um exemplo, quando o Cats foi lançado lá em M20, eu lembro bem do tanto de piadinha que fizeram com o fato dele ser um personagem elfo e afro, né? Alguns players se sentiram incomodados, né, e usaram o fato de que em outras obras um personagem assim nunca existiria e criticaram o Magic, né, por criar um personagem assim, sendo que na minha opinião é bem mais produtivo fazer o oposto, né, usar o Magic para criticar outras obras por estarem sempre usando o mesmo modelo, o mesmo formato engessado, né, de criar histórias e criar fantasia. Eu achei bem interessante quando os meninos comentaram no podcast, né, que o Secret Lair do Teferi, por exemplo, foi legal, mas talvez teria sido mais legal ainda ter uma edição regular, né, focada em personagens afro ou então em um cenário assim, né, baseado em alguma cultura africana. E isso me fez lembrar que justamente ano que vem, né, com Dominaria United, a gente possa ter isso. Na última edição agora de Innistrad, o Teferi se envolveu em um enredo, né, que fez a gente achar que talvez ele possa fazer Zhalfir, né, voltar. E isso é fantástico. O pessoal daqui do canal sabe o quanto que eu sou apaixonado por Zhalfir, por Miragem. Então, se ano que vem a gente tiver uma Zhalfir repaginada, né, com artes mais atuais do Magic, isso vai ser, cara, incrível. 2022 já promete muitas coisas e essa vai ser a cereja do bolo. E pessoal, eu quero dizer mais uma vez que o meu objetivo, o que me inspira, não é rejeitar, né, a fantasia, a cultura europeia e favorecer, me focar 100% só na afrocentrada, não é isso. O que eu amo mesmo é quando todas as culturas, todas as inspirações, fantasias estão assim juntas, misturadas e exploradas de igual para igual, sabe? Algo que o Magic já faz sozinho. Outras obras costumam, né, trazer culturas não europeias em situações de desvantagem, né, em relação a culturas africanas, né, em situações de escravidão e tudo mais. O Magic nunca fez isso. E o afrofuturismo é justamente isso. Imaginar um mundo onde não houve escravidão, não houve, né, essa mancha, né, tão grande na humanidade. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta no podcast, né, a respeito da palavra representatividade associada ao Magic. Seria o Magic uma obra representativa ou será que a gente já chegou em um momento onde ter personagens de etnias diferentes, né, numa história não é representação, mas sim algo normal? Eu acho que o Magic conseguiu fazer isso e vai continuar sendo pioneiro nisso daqui para frente. Com o apoio de vocês, eu vou conseguir continuar estudando essa e muitas outras questões relacionadas a Magic. Talvez até chegando a criar algo parecido com uma teoria do Magic, sabe? Algo acadêmico nesse tipo. Então, por isso eu venho aqui agradecer imensamente a vocês por sempre estarem aí me acompanhando e escutando e vendo, né, as minhas postagens. Agradeço mais uma vez a equipe do CEDH Brasil por ter me dado essa oportunidade, ter me feito, né, voltado a produzir, ter me dado um up, né? E de resto, digo a vocês que muita coisa vai vir por aí. Eu finalmente vou sair desse meu hiato e voltar a postar em todo canto, né, as coisas que eu tenho preparado para vocês. Em breve, então, a gente se vê aqui no canal que é de tudo, é de todos, é de Esdras.